Carol Moço. Tá me ouvindo bem, Carol? Alô? Ah, perfeito. Vou esperar só um pouquinho a galera entrar aí. Uns 3 a 5 minutinhos, 3 minutinhos e depois já começo. Só esperar um pouquinho para começar. Letícia já vai mandando aí o aviãozinho para suas pacientes também. Galera do baralho, comer consciente. Deixa eu ver que horas são aqui. 3 às 18. Mais um minutinho aí pra gente começar. Tá chovendo aí? Oi, Fernanda. Rapaz, aqui caiu um toró. Achei até que ia cair a live. Vamos lá, galera. 18h05. Aí, pronto. Vamos começar a live aí. 18h05 já. Então hoje a gente vai para nossa segunda live. Ontem a gente falou. Ontem foi nossa primeira live, né? A gente falou um pouquinho do tema que eu trouxe aqui para vocês, do porquê eu não emagreço, né? Que era uma dificuldade que é uma dificuldade, na verdade, que muita gente tem na hora que está pensando nos objetivos. É um objetivo que muita gente procura, na verdade, e um objetivo que muita gente tem dificuldade, né? Não só de emagrecer, como de se manter magro, né?
Então ontem a gente falou um pouquinho sobre alguns erros, algumas estratégias, na verdade, que se a gente for pensar no longo prazo, no emagrecimento, elas não seriam tão eficientes assim. Então a gente falou coisas como aeróbio, por exemplo, de baixa intensidade ou musculação bem levinha e viu o porquê de que cada uma dessas estratégias talvez não funciona no longo prazo, beleza? E hoje a gente vai para a segunda live aí, nessa sequência de 2 lives. Hoje a gente vai fazer, como eu falei para vocês ontem e hoje, né, as 2 lives elas são complemento uma da outra. Então, quem pegou aí as 2 lives já vai poder entender um pouquinho mais desse processo de emagrecimento, do que realmente pode funcionar, da estratégia que talvez não funcione tão bem, né? E hoje a gente vai falar de 5 ações que a gente pode, que é interessante a gente colocar em prática para potencializar o emagrecimento. Então ontem a gente falou de estratégias que talvez não seriam as mais eficientes, né? E hoje a gente fala de 5 ações que se a gente colocar em prática, a gente vai conseguir potencializar o nosso emagrecimento. Então, de novo, se você já está treinando, mas não consegue perder peso, né? Sentiu que o corpo estagnou, não consegue mais evoluir no treino. Ou até você que até emagreceu, mas fica naquele engorda, emagrece, naquele efeito sanfona. Essa live pode te ajudar bastante, porque você vai identificar aí o que provavelmente, na live anterior você identificou o que provavelmente estaria errado, ou pelo menos o que não seria tão eficiente no seu treino. E na live de hoje a gente vai falar de algumas ações que a gente pode botar em prática a partir de agora, né? De uma forma geral. E como eu falei ontem, quem ficar até o final da live, no final a gente abre um espaço para tirar as dúvidas que vocês tiverem. E ainda vai ter uma oferta aí super exclusiva pro pessoal da live. O pessoal da live vai ter acesso a essa oferta primeiro. E depois, na semana que vem, eu abro para todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, eu já trabalho há algum tempo com treinamento, né? Especificamente na sala de musculação. E apesar de atender muita gente com diferentes objetivos, um dos principais objetivos que o pessoal me procura, principalmente mulheres, é com relação ao emagrecimento, né? Até porque a maioria das mulheres querem, né, perder aquela gordurinha aqui e ali, deixar o corpo mais definido, bumbum durinho, sem celulite, enfim, tá? E o problema é que lá atrás, quando eu ainda estagiava, vinha de uma época que existiam algumas estratégias, que a gente até comentou ontem, né, que se tornaram meio que lei. Então todo mundo que queria emagrecer sempre ia pelo mesmo caminho. Então, por exemplo, tô querendo emagrecer, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar ali na esteira caminhando a 1 hora de caminhada, ou então até completar tantas calorias gastas, que aí eu vou ter um emagrecimento aí eficiente. Só que o que a gente via era ao contrário, que cada vez mais era mais difícil o emagrecimento, cada vez mais pior ainda era se manter magro, às vezes até a pessoa perdia o peso, mas não conseguia manter aquele peso perdido. E isso foi com aquela pulguinha atrás da orelha, a educação física foi evoluindo, e eu fui criando também a minha metodologia, estudando sobre emagrecimento, estudando sobre treinamento, e acabei percebendo que o probleminha podia estar nessas estratégias, né? E aí eu fui criando a minha própria metodologia e desenvolvendo outras estratégias que hoje até são famosas aí no treinamento. Claro que não fui eu especificamente que criei, mas estudando a gente vai utilizando o que a gente vê de melhor com relação para a gente chegar em determinado objetivo, né? Então, e aí eu comecei a aplicando nos meus alunos, aplicando em mim, e foi dando super certo.
E uma prova disso são os resultados que eu coloco aqui no Instagram, né? Onde minhas alunas ou relatam ou eu mostro a avaliação física delas. E aí a gente vê as perdas de peso, as perdas de gordura, na verdade. E o melhor ainda é que elas conseguem se manter com esse peso perdido, né? Então, por isso hoje a gente vai falar dessas 5 ações. Dessas 5 ações que eu acho essenciais quando a gente está falando de treinamento e não só de treinamento. Essas ações que se a gente colocar em prática, a gente vai conseguir melhorar muito esse processo de emagrecimento, né? A gente vai fugir um pouquinho daquilo que a gente viu ontem, né? Que são estratégias que no longo prazo talvez não funcionariam. E a gente vai ver hoje 5 ações justamente para a gente conseguir emagrecer e se manter magro mais para frente, não ficar naquele efeito sanfona. Então vocês vão ver que tem algumas alterações que vão acontecer diferente do que aconteceu com aquelas estratégias que a gente falou ontem, né? Então, só lembrando, o nosso corpo, ele não atua de maneira tão linear assim, vamos dizer. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se eu faço alguma coisa para o meu corpo hoje, eu vou ter um resultado agora, no momento, que a gente chama de resultado agudo, mas talvez no longo prazo, isso daí possa ser totalmente diferente. Então eu dei até o exemplo lá da musculatura, né? Que quando eu estou treinando, na verdade, eu estou desgastando minha musculatura quando eu estou fazendo musculação. E no nosso descanso, essa musculatura recupera, meu corpo super compensa. E talvez um dos erros que se tem naquelas estratégias de ontem é justamente isso, é se pensar no que acontece no momento com o nosso corpo. E na verdade a gente tem que pensar no longo prazo. Então vamos lá, essa pequena introdução aí só para a gente entender o que a gente falou ontem, o que a gente vai falar hoje. E vamos começar. Vamos falar aí das 5 ações que se a gente colocar em prática, a gente vai conseguir potencializar os resultados, né? O resultado em relação ao emagrecimento. Então já clica nesse coraçãozinho aí, já clica nesse aviãozinho, manda para aí umas 2, 3 pessoas para a gente poder ajudar mais gente aí também. Beleza? As 2 primeiras ações que eu vou falar não estão diretamente relacionadas ao treino. Tem a ver num contexto geral, mas não estão diretamente ligadas ao treino em si. E as outras 3 ações finais, aí sim a gente vai falar especificamente do nosso treino. Tá bom? Primeira ação então, estou aqui com o meu roteiro de novo para eu não me perder, para a gente seguir uma linha de raciocínio certinho. É a questão da dieta ajustada por um nutricionista, e geralmente com déficit calórico. Ah, Rodrigo, mas isso é bem óbvio. Parece ser óbvio, mas muita gente erra nesse aspecto. A gente comentou ontem, né, que não adianta eu treinar sem dieta ou fazer dieta sem treinar, né? Tinha aquela brincadeira lá do 50% dieta, 50% treino, e eu até falei para vocês, se fosse 50% de um, 50% de outro, eu escolheria o treinamento e teria 50% de resultado. Mas vai fazer isso para você ver. Tenta, chega amanhã, a partir de segunda, né, que se começa sempre uma dieta, que o pessoal sempre começa a dieta. Tenta amanhã, ou a partir de segunda, vou chutar o balde na minha alimentação e só treinar. E me fala o que acontece. Você não vai conseguir emagrecer. Não tem como, tá bom? Então, pro emagrecimento, essas duas vertentes, elas têm que andar juntas. E essa dieta, por um nutricionista, ela tem que estar acontecendo. Ah, Rodrigo, mas eu só fiz dieta e consegui emagrecer. Será mesmo? Porque perder peso e emagrecer são coisas diferentes, né? Perder peso, às vezes eu fazendo só a dieta sem o treinamento, há uma chance grande, por exemplo, de eu estar perdendo massa muscular, de eu estar perdendo alguma coisa que não era para eu perder. E aí começa a piorar mais para frente o emagrecimento, mas isso daí é uma conversa já para outra live, tá? E eu trouxe esse ponto aqui também, porque eu já cansei de ouvir pessoas vindo para mim, procurando emagrecimento, a gente faz o treino todo certinho, e aí eu pergunto como é que tá a alimentação, e a pessoa vira para mim e fala, ah, mas eu já como super saudável, eu não como gordura,
eu não tomo refrigerante, minha alimentação é toda saudável, toda certinha. Galera, isso daí pra gente, se a gente for pensar, é o básico, tá? Isso daí tem que acontecer, na verdade era o que era para acontecer naturalmente, e a gente que fica procurando bobagem para comer. Então, comer coisas saudáveis, não comer besteira, é básico, isso tem que ser a base da nossa alimentação. Mas pensa comigo uma coisinha, vamos lá. Eu tenho uma pessoa que quer engordar no sentido de ganhar músculo, tá? E eu tenho uma pessoa que quer emagrecer, quer perder peso lá, emagrecimento, quer perder gordura. Pensa um pouquinho, concorda comigo que as duas pessoas elas têm que comer a mesma coisa em relação à qualidade, né? Ou seja, nenhuma das duas é interessante tomar refrigerante, nenhuma das duas é interessante comer chocolate, sei lá, enfim. Então, com relação à qualidade, as duas têm que comer a mesma coisa. Só que, com relação a quantidades, aí são coisas totalmente diferentes. Provavelmente a que quer engordar e ganhar massa muscular vai ter uma dieta mais hipercalórica, né, que os nutricionistas falam, e a pessoa que quer emagrecer vai ter uma dieta hipocalórica, com déficit aí calórico um pouquinho. Provavelmente, tá? Não vou entrar muito na área de nutricionista, mas provavelmente é isso que acontece. Então, como é que você quer virar para mim antes, né? Então, só o nutricionista ele vai conseguir definir isso para você, o quanto que você tem que comer para atingir tal resultado. E aí não adianta você chegar para mim, eu como coisas super saudáveis, porque há uma chance grande dessas quantidades não serem ideais para você conseguir emagrecer, e aí você acabar se frustrando no final por não conseguir perder aquele peso que você quer. Então, primeiro ponto que a gente tem que pensar, pensou em emagrecimento, dieta com nutricionista. Não tem para onde correr. Não consigo fazer dieta. Consegue sim. Eu também tive minhas dificuldades. No começo é difícil. Como começar a treinar é difícil, né? Depois que a gente volta de uma viagem, iniciar o treino de novo é complicado. Mas tudo é uma questão de querer. Tudo é uma questão de começar. Começou, dá para seguir a sequência. Você vai evoluindo aos poucos até isso se tornar um hábito para você. Beleza? Tranquilo? Então essa é a primeira ação. A alimentação é essencial, não tem para onde fugir. Show! Segunda ação que a gente tem que colocar em prática aí, para a gente potencializar o nosso emagrecimento, é melhorar nossa hidratação. E de novo, pode parecer bem bobo, mas é uma coisa que muita gente erra. E muita gente erra mesmo. E depois no finalzinho eu até vou contar um caso para vocês da academia. O que acontece? Uma coisinha que pouca gente sabe aí. Nosso músculo, nossa célula muscular, ela é basicamente composta por 70% de água, tá? E todos os processos, tanto para ganhar massa muscular quanto para emagrecer, eles vão acontecer tanto com a ajuda desse meio, quanto com substâncias próprias da água, tá bom? Então, por isso, é importantíssimo se manter hidratado, beleza? Por isso que na hora que você vai no nutricionista, quando ele vai fazer sua dieta, ele coloca lá a quantidade de água que você tem que beber durante o dia. Não é à toa, não é para matar a sua sede, não. É porque justamente para você conseguir também emagrecer, o seu corpo precisa estar hidratado. E outro ponto ainda, quando a gente está desidratado, o nosso corpo ele entra em fadiga mais cedo. Ou seja, eu vou perder performance no meu treino. Eu vou cansar mais rápido, por exemplo, numa corrida, ou eu não vou conseguir fazer a musculação com a carga que eu conseguiria fazer. Então, treinar desidratado também já vai a desidratação, perdão, já vai atrapalhar o nosso emagrecimento por atrapalhar também o nosso treino. Beleza? E aí o caso que eu estava contando para vocês era o seguinte, e não aconteceu só uma, duas vezes não, já aconteceu algumas vezes lá na academia. O aluno ele fazendo a dieta direitinho, e o aluno treinava bem pra caramba, e treinava e se esforçava, chegava na hora da avaliação física, aquela das dobras, né?
E aí o resultado dele, ou ele não tinha resultado, ou o resultado era muito, muito baixo, né? E a gente mudava a estratégia de treino, o nutricionista mudava a dieta, enfim. E era a mesma coisa sempre. Resultado muito pouco ou resultado nenhum. Até o dia que a gente fez que a avaliação física da academia mudou. Foi para aquela de bioimpedância. Algumas pessoas já fizeram aqui, que é aquela que você sobe numa balancinha, né? E aí depois ele te dá todo o resultado lá. Ou que você bota os eletrodos no corpo e te dá todo o resultado lá de gordura, de massa muscular, enfim. E o resultado dessa avaliação, ela também dá o nível de hidratação, né? Tanto intracelular quanto extracelular. E o que acontecia era justamente isso. Ele estava desidratado, ele não bebia água com frequência ou na quantidade adequada. Então o cara se matava de treinar, né? Fazia treinos super intensos, comia muito bem, se alimentava muito bem, mas errava num ponto besta aí, num ponto bobo, que é a hidratação. Então a gente olhando parece uma coisa boba, mas ela pode atrapalhar o emagrecimento, porque os processos de emagrecimento, de ganho de massa muscular acontecem nesse meio e com algumas substâncias dela. Ela atrapalha também porque a gente entra em fadiga mais cedo. A gente desidratado, a gente não consegue treinar direito. Ou eu não consigo correr o que eu tinha que correr, ou eu não consigo levantar peso que eu tinha que levantar, enfim, independente do treino que você vai fazer, você acabava perdendo em performance. Beleza? Tranquilo? Então essa foi a segunda ação aí que a gente deve tomar, deve colocar em prática para melhorar o processo de emagrecimento, tá? Então melhorar a nossa hidratação, certinho? Vamos lá, agora a gente entra nos 3 pontos do treinamento, tá? Terceira ação que a gente deve tomar, deve colocar em prática para melhorar o emagrecimento é fazer a musculação, mas com o objetivo de ganhar massa muscular, tá? Ontem eu comentei com vocês que aqueles treinos com aqueles pezinhos, os cotonetezinhos coloridos, ficar fazendo ali sem esforço nenhum, não vai te levar a lugar nenhum. Ao contrário, pode até piorar. E o objetivo, quando a gente está pensando em emagrecimento, a gente tem que treinar para aumento de massa muscular. Por quê? O que acontece? Quando eu treino, né, eu tenho desgaste muscular, eu comentei com vocês, no meu descanso minha musculatura vai formando, meu corpo vai formando uma musculatura mais forte e mais resistente. O que acontece? Esse processo de construção de massa muscular, ele gasta energia. E geralmente essa energia ela é vinda da gordura. Ou seja, quanto mais massa muscular eu tiver, né? Aliás, quanto mais massa muscular eu tiver, não. Quanto mais massa muscular meu corpo ter que trabalhar para formar, mais gasto de gordura a gente vai conseguir ter. Beleza? Então, sempre que a gente for treinar, homens, mulheres, a gente tem que treinar visando o aumento da massa muscular. Certo? Quando a gente está pensando em emagrecimento também. E aí as mulheres vêm, mas eu não quero ficar com braço que nem de homem, eu ganho o tronco e ombro fácil, meu braço ele aumenta rápido demais. Não aumenta, tá? Não aumenta. Quem treina há muito tempo já sabe o quanto que é difícil ganhar massa muscular, né? Não é uma coisa assim que treinei aqui um mês, já tô gigante, não. E na verdade acontece o contrário, né? As mulheres querem muito aquela questão da definição muscular, e a definição muscular nada mais é que um baixo percentual de gordura e um certo nível de massa muscular para ela estar aparente. Então, na verdade, se você treinar pesado com o objetivo de ganhar massa muscular, o que vai acontecer é que seu braço, na verdade, vai afinar. Falando aí das mulheres, no caso, tá? Porque a gente vai perder a gordura, a musculatura vai ficar mais aparente e, consequentemente, voltando lá naquele ponto, no primeiro ponto, se a minha dieta está com déficit calórico, esse aumento da massa muscular ele vai ficar mais difícil. Rodrigo, mas então eu não vou ganhar massa muscular? O que eu vou fazer treinando para ganhar massa muscular? Na verdade, a gente treina nesse caso também
para tentar ganhar o mínimo ou pelo menos manter a massa muscular. Por quê? Se eu perder massa muscular, como eu comentei lá do pessoal que só faz dieta e não treina, se eu perder massa muscular, aí é que o bicho pega, tá? Porque aí meu corpo tende a ficar mais econômico e a chance de eu acumular mais gordura fica maior ainda. É como se eu desacelerasse meu metabolismo. Beleza? E aí imagina, se eu tinha um certo nível de gordura com um certo nível de massa muscular. Perdi peso, perdi gordura, só que perdi junto massa muscular. Se isso voltar, se a gordura voltar, a massa muscular não volta assim não, tem que treinar. Mas a gordura volta. Eu vou ter mais massa muscular em comparação ao nível de... Ou eu vou ter mais gordura em comparação ao nível de massa muscular que eu tinha antes. Que antes era aqui, veio para cá. E aí o percentual de gordura explode lá em cima. Beleza? Então quando você estiver pensando em treinamento, falando da musculação especificamente, sempre treine visando o aumento de massa muscular. Porque além de ajudar na manutenção dessa massa magra, para a gente não ficar no efeito sanfona, a construção muscular vai ajudar a gente a eliminar mais gordura, ou pelo menos a queimar mais gordura, vamos colocar assim. Certo? Então esse é o nosso terceiro ponto aí. Terceira ação que a gente tem que tomar pro emagrecimento, para potencializar o emagrecimento. Beleza? Vamos pro quarto ponto agora, hein? A gente tem que fazer, tem que colocar em prática o treinamento aeróbio, mas com a intensidade mais alta, tá? De novo, voltando lá para ontem na nossa live. Uma das situações, um dos erros, uma das estratégias que eu falei que podem prejudicar o nosso emagrecimento é fazer aquele aeróbio de baixa intensidade e longa duração. Por quê? Porque no momento do treino eu vou estar gastando gordura, né? Realmente eu vou estar queimando gordura na hora que eu estou fazendo esse aeróbio, essa caminhadinha de 1 hora, de 1 hora e meia. Só que meu corpo ele é inteligente, ele sempre vai pensar em supercompensar, em repor aquela fonte de energia que eu gastei no momento do treino. Então, se eu perdi gordura no momento do treino, a tendência é que meu corpo trabalhe no descanso para recuperar essa gordura. E aí, a gente pode até perder peso, mas se um dia eu parar de treinar, meu corpo não vai parar de repor a gordura e a tendência é eu acumular mais gordura mais para frente. Quando a gente faz o treinamento aeróbio de alta intensidade, com a intensidade maior, aí a história é ao contrário. Na hora que eu estiver fazendo o treino, eu não vou gastar mais gordura. Agora eu vou estar gastando outra fonte de energia, tá? E aí entra glicose, enfim, não vou entrar na fonte de energia, todas as fontes de energia que a gente vai gastar, até porque depende da intensidade e da duração do treino. Mas enfim, a gente gasta outra fonte de energia e não a gordura fica lá no nosso corpo, tá? Ah, Rodrigo, mas eu vou treinar e não vou gastar gordura na hora do treino? Não é para gastar gordura na hora do treino. O objetivo não é esse. Lembra o que eu falei, meu corpo sempre vai pensar em repor aquilo que eu gastei. Então, gastei essa outra fonte de energia no treino, no meu descanso, aí meu corpo inteligente vai fazer ao contrário. Ele vai precisar repor essa energia que eu gastei. E quando ele vai repor essa energia que a gente gastou, geralmente a mesma coisa que acontece lá no músculo, essa energia vai ser tirada da gordura. Então a brincadeira não é a gente perder gordura no momento do treino, né? O correto ou o mais eficiente é a gente perder gordura na hora que a gente está descansando. Então a gente está emagrecendo na hora que a gente está descansando e não quando a gente está treinando. Por isso que é importante a gente se esforçar nos treinos. Por isso que é importante a gente dar intensidade no nosso treinamento, tá? E fazer o aeróbio de alta intensidade é extremamente importante para essa condição que eu coloquei, tá? Sugestão, é uma opinião minha, é o que eu gosto. Eu gosto muito do HIIT. Você pode fazer um aeróbio contínuo, por exemplo, sei lá, coloca uma quilometragem na rua, ou uma distância, ou um tempo e tenta fazer na maior intensidade que você consegue, já é uma ajuda, né? Você já está treinando em mais intensidade.
Esquece esse negócio de ficar um tempão se exercitando, caminhando. Então tenta dar mais intensidade. Mas na minha opinião, eu sou adepto, eu gosto bastante dos treinos HIIT. O que é o treino HIIT? É o treinamento intervalado de alta intensidade. Ou seja, o que a gente vai fazer no treino HIIT? A gente dá estímulos de alta intensidade intercalados por estímulos de descanso. Então, em vez de eu correr tudo numa intensidade só, eu corro, caminho. Corro, caminho. Corro em alta intensidade, caminho. Lógico que isso tem que ser planejado, tá? Não é só correr em qualquer velocidade ou na máxima velocidade que conseguir e caminhar na velocidade que quer, não. Tudo isso tem testes, tudo isso tem parâmetros para ser avaliados. Mas por que eu gosto do HIIT? Porque o HIIT, além dele ser eficiente nesse sentido de queimar gordura no descanso, eu consigo treinar numa intensidade maior do que eu correr em uma intensidade só, né? Por exemplo, se minha velocidade que eu consigo manter uma corrida legal aí é uma velocidade, sei lá, 10 km por hora na esteira, né? Que eu consigo manter aí, sei lá, 10 minutos correndo, com o HIIT eu consigo fazer os tiros um pouco mais curtos, por exemplo, de 1 minuto, numa velocidade aí de 13, 14 km por hora. E esses acúmulos de tiros, né, que a gente fala de esforço, eles no final vão se acumular para dar esse resultado que a gente quer de gastar gordura no final. Além disso, por ser mais intenso, a gente tem um benefício maior com relação ao nosso condicionamento físico, né? Um benefício maior com relação ao sistema cardiorrespiratório, e a gente não precisa de um volume, ou seja, não precisa passar muito tempo treinando. Geralmente esses treinos eles duram um pouco menos, eles são mais eficientes em menos tempo. É isso que eu quero dizer. Tá certo? Além de serem mais prazerosos, né? Lógico que não são todas as pessoas que gostam, mas por pesquisas, né, por estudos e o que a gente percebe dentro das academias é que as pessoas se motivam mais a fazer os treinos intervalados, esses treinos em que a gente intercala intensidade, descanso, do que aqueles treinos contínuos. Porque, na minha opinião, eu acho chato pra caramba ficar na frente de numa esteira, na frente de uma TV, por, sei lá, 20, 30 minutos correndo na mesma velocidade. Não tem, na minha opinião, não gosto tanto assim. Mas, enfim, botou a intensidade mais alta do que aquela que a gente comentou ontem, beleza? Já vai potencializar, já vai ajudar bastante esse processo de emagrecimento, justamente por fazer a gente gastar gordura no nosso descanso, tá bom? Beber uma aguinha aqui. Aproveita, já aperta o coração aí, já manda esse avião para alguém, que a gente vai entrar aí no quinto e última ação que a gente precisa fazer para potencializar o nosso resultado de emagrecimento. E é uma ação também que pode parecer bem boba, mas acontece com mais frequência do que a gente imagina, tá? Eu vejo muita gente errando nesse ponto, e aí que começa a desanimar, começa a desandar treino, começa a desandar tudo. Os resultados que ele ia tendo já param, a pessoa não consegue mais treinar, a pessoa já começa a se alimentar mal e aí vai tudo por água abaixo. Que é o quê? O que a gente precisa fazer? Qual é a quinta ação que a gente precisa fazer para potencializar o nosso emagrecimento? O que a gente precisa fazer é trocar os treinos com frequência, tá? É importantíssimo a gente trocar os nossos treinos com frequência. Por que eu estou falando isso? Eu cansei de ver na academia, não foi 1, 2, 3 vezes, já vi diversas vezes pessoas com a mesma ficha de treino por 2, 3, 4 meses, tá? E sempre fazendo o mesmo treino, sempre fazer. E aí digo com relação, fala Emília, tudo bom? Com relação tanto à musculação quanto ao treino aeróbio. Sempre é o mesmo treino, 2, 3, 4 meses. E qual o probleminha disso daí? É que o nosso corpo, quando a gente vai programar um treino, quando a gente faz um treino, o que acontece? A gente planeja um treino
em que o nosso corpo não esteja acostumado, justamente para ele ter que se esforçar, ter que evoluir para chegar nesse patamar. Beleza? Ou seja, esse é o resultado aí do emagrecimento, por exemplo. Tá? Só que se a gente permanece no mesmo treino, meu corpo não tem mais desafio. Ele vai estagnar. Eu vou parar de ter resultado. E vai parar de ter resultado mesmo. Oi, Adriana. Isso mesmo. Então, assim, voltando. Eu sempre vou dar um estímulo e meu corpo vai ter que acompanhar. Sempre vou dar um estímulo. Essa aqui é a brincadeira, tá? E aí eu vejo pessoas com esse tempo todo com o mesmo treino, com um treino só. O que vai acontecer? No início desse treino, o treino tá aqui, né? A pessoa vai evoluir, vai chegar em um patamar que esse treino estava buscando. Só que a partir do momento que ela fica 2, 3 meses, 4 meses com o mesmo treino, o seu corpo não tem mais desafio, não tem mais para onde ir. Ele vai estagnar. E aí é na hora que a gente olha para a balança lá, por exemplo, nossa, perdi 3 quilos aqui quando entrei na academia, quando fiz o treino, mas agora não consigo perder mais nada. Ou então ganhei tantos quilos de músculo aqui quando entrei na academia, mas não sei o que está acontecendo, porque agora eu não consigo mais evoluir. Aí, como é que você quer que seu corpo evolua se você não dá um estímulo para ele evoluir? Se o estímulo que ele tinha para evoluir, ele já alcançou, já se acostumou, né? E aí o pessoal vem para mim, mas eu aumentei a velocidade da esteira. Ou então, mas eu aumentei a carga da musculação. Mas o treino é muito mais que isso. Se fosse assim, era fácil demais. A gente colocava um treino para vocês e vai. Deixa aí, só vai aumentando a carga. Aumenta a carga quando der, que tá top. Que aí você vai ter resultado até não querer mais. Você sempre vai evoluir. E o que a gente percebe é totalmente o contrário. O que a gente vê é totalmente ao contrário. Se você, por acaso, já aconteceu isso com você, provavelmente, de ficar muito tempo com o mesmo treino, provavelmente você caiu nessa mesma situação que eu estou falando agora. Você evoluiu até certo ponto, só que chegou um ponto que você estagnou, você parou ali e não tem mais a evolução, não tem mais os benefícios do treino. Por isso que de tempos em tempos é interessante sim trocar o treino, tá? Não é só porque eu vou fazer outros exercícios, porque é legal, porque eu já estou enjoado daqueles, não. Porque para trocar o treino, se eu trocar o treino, eu dou um estímulo diferente para minha musculatura. É como se eu chegasse para minha musculatura ou para o meu sistema cardiorrespiratório. Eu falo muito da musculação porque é mais minha área, mas também falo do treino aeróbio, do HIIT. É como se eu chegasse para o meu corpo e responde aí. Tá na hora de ajustar aí toda a estrutura corporal, seu músculo, o bombeamento de sangue, enfim, o percentual de gordura, tá na hora de eliminar essa gordura aí, porque eu preciso acompanhar aquele estímulo que ele tá dando agora. É um estímulo novo, bora, eu tenho que evoluir, certo? Então, sempre que você tiver muito tempo com o mesmo treino, que você viu que está estagnando, você viu que já não está tendo mais resultado, uma das estratégias pode ser essa, pode ser trocar o treino, e não só trocar o treino, trocar o estímulo do treino, que aí já também é um assunto para uma nova live. Beleza? Tranquilo? Senhores, senhoras, então é isso, tá? A gente finaliza aqui a nossa sequência de lives falando sobre o porquê eu não emagreço, né? Foi uma live que eu quis trazer aqui justamente para tirar da cabeça de vocês alguns mitos que a gente tem sobre o treinamento e a gente começar a pensar sobre essas novas abordagens, sobre essa questão de fazer um treino bem feito e não só estar lá na academia, estar fazendo treino de qualquer jeito. Então é importante que a gente se conscientize e foque direitinho naquele treino que a gente está fazendo, dê um esforço adequado naquele treino que a gente está fazendo. E como a gente viu, não é só o treino que conta. Você pode fazer o melhor treino do mundo, que se você não aliar outras coisas e outros fatores com o seu treinamento, você não vai ter resultado. Certo?
vou abrir aquele tempo para a gente tirar as dúvidas, tá? Vou deixar aí, vocês podem mandar as dúvidas aqui nos comentários, pode ser na caixinha de perguntas, se tiverem dúvidas, tá? Então vou abrir aí 3, 5 minutos. E enquanto vocês colocam as dúvidas aí, se tiverem, eu vou falar um pouquinho da questão da oferta que eu prometi lá no início da live. O que acontece? Eu estou abrindo vagas novamente para o meu programa de planejamento de treinos de 80 dias. Então são 80 dias de planejamento, né? Que eu vou estar, na verdade, o planejamento de treinos e 80 dias de acompanhamento com vocês do treino, tá certo? Onde nesses 80 dias a gente vai ter trocas de treino a cada 20 dias, a gente vai ter 4 planilhas de treino aí durante esse período. Vocês vão ter contato comigo direto pelo WhatsApp, tá? Para tirar dúvidas, qualquer que seja a dúvida, tá? De segunda a sábado aí eu vou estar disponível para tirar todas as dúvidas de vocês com relação a treinamento, beleza? E também para a gente começar a colocar em prática essas abordagens que eu falei aqui na live hoje, tá bom? A gente ainda vai ter algumas reuniões, 2 reuniões por videochamada aqui, como eu estou fazendo agora na live aqui, justamente para a gente conseguir ajustar todo o treinamento, ou pelo menos a gente conseguir traçar metas que sejam alcançáveis, a gente conseguir traçar estratégias para a gente chegar no nosso objetivo o mais rápido possível. Então vocês vão ter todo um processo de planejamento e acompanhamento durante esses 80 dias, certo? O que acontece? Para a galera que está na live aqui, que veio até o final comigo, dentro desses 80 dias eu vou dar 2... Fala, Cássia! Tudo bom? Vai treinar, hein? Cássia é uma aluna minha, tá me devendo os treinos lá, os hits lá no elíptico. Pode treinar. Então, dentro desse planejamento e desse acompanhamento de 80 dias, dentro dessa oferta hoje, eu vou estar liberando para vocês 3 bônus, tá? 3 bônus só para quem veio aqui para a live até o final. O primeiro são 20 dias a mais de planejamento e acompanhamento. Ou seja, em vez de 80, a gente vai ficar juntos aí por 100 dias, tá? Então, você vai ter um tempinho a mais aí de evolução, certo? Que é até um plano mais estendido justamente para a gente ajustar mais algumas coisinhas do treino. Segundo, dentro desses 20 dias a mais também, a gente vai fazer uma planilha de treino a mais. Então, o que eram 4 planilhas, vocês passam a receber 5 planilhas, certo? E além disso, o terceiro bônus é que eu vou liberar para vocês também o meu e-book que eu escrevi com os treinos com o peso corporal para a gente fazer em casa, tá? Para ajudar nesse processo do emagrecimento. E aí, como o e-book tem alguns treinos com o peso corporal, quando a gente fizer as nossas reuniões e quando eu fizer o planejamento, a gente já encaixa direitinho os dias que seriam interessantes fazer o treino com peso corporal, os dias que seriam interessantes fazer a musculação, enfim. Então, eu vou abrir 3 vagas, apenas 3 vagas também, tá? Não vou abrir muitas vagas com esses bônus. São 3 vagas com esses bônus. Assim que fechar as 3 vagas, eu volto pro plano original, que seria o de 80 dias, sem esses 3 bônus normalmente, tá bom? Então vou deixar aberto. De novo, 100 dias de acompanhamento, né? Na verdade 80 dias de acompanhamento, de planejamento e acompanhamento, com mais 20 dias de bônus, uma planilha de treino a mais de bônus e o e-book de treinamento com peso corporal para você melhorar o seu condicionamento físico e o emagrecimento para treinar em casa. Certo? São treinos rápidos de 15 minutos, intensos, é show de bola. Beleza? Então vou abrir 3 vagas. Após essas 3 vagas, volta ao produto, ao serviço original, sem os bônus, tá? E vocês estão recebendo aqui exclusivamente. Ela fica exclusivo para vocês até domingo. Na segunda-feira eu começo a divulgar. Se caso não tenha fechado as 3 vagas, eu começo a divulgar para todo mundo do Instagram, né? Eu começo a divulgar fora. Então, quem tiver interesse, basta me chamar nos comentários, me mandar um direct, enfim, que eu entre em contato para explicar direitinho como é que funciona.
Tá certo? Vamos lá, as dúvidas aí. De quanto em quanto tempo o treino deve ser trocado? Depende de quê? Beleza. Não tem um número específico, tá? Não existe um número específico. Tem que ser trocado, sei lá, em 4 semanas. Não tem como eu ter esse número específico, tá bom? Eu, particularmente, gosto de trocar os treinos dos meus alunos de 3 a 5 semanas, tá? Isso vai depender do quê? Depende muito da frequência que esse aluno tem, que essa pessoa tem. Então, por exemplo, uma pessoa que treina 2 vezes por semana, talvez possa ficar um pouquinho mais de tempo com o treino. Já uma pessoa que treina 5 vezes na semana, talvez eu consiga trocar um pouco mais rápido, tá? E depende também do nível do aluno. Dependendo se ele é um aluno avançado, iniciante, se ele começou agora, aí vai depender desses fatores para a gente identificar o melhor tempo, vamos dizer assim, para a troca dos treinos, tá bom? Dá bônus para os seus alunos também. Dou sim, Luciana. Pode me cobrar que eu envio para você o e-book. Mas você já faz, eu já planejo para você todos os seus treinos em casa. Importante, galera. Saiu um decreto hoje aqui do DF, né, falando que talvez tenha lockdown geral, e eu não sei como é que tá em todas as cidades aí. Mas se você treina em academia e não quer ficar parado também, o planejamento desses treinos é tanto para academia, quanto para treinar em casa, quanto para treinar em parque, tá? O planejamento é para onde você for treinar, independente se você tem equipamento ou não. Eu vou planejar o treino de acordo com a sua disponibilidade, com a sua realidade. Beleza? Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida, tanto do que foi falado hoje, quanto do que foi falado ontem, ou qualquer dúvida com relação ao treino também, não tem problema nenhum. Ninguém? Então, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Beleza. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito quem ficou aí até o final, né? Queria que, se vocês tivessem alguma dúvida, pode me mandar no direct aqui no Instagram. Eu vou estar disposto a ajudar qualquer um de vocês, tá bom? A gente pode conversar numa boa. E estamos aí. Já estou planejando também novas lives para mais para frente, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre treinamento, sobre resultados, sobre massa muscular, emagrecimento. Mais para frente a gente tem mais algumas lives aí. Beleza? Muito obrigado e é isso. Valeu!